Oi, oi meninas lindas! Hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu relato de parto. E aí eu vou começar contando sobre como foi meu dia e o que foi que eu fiz para que chegasse até esse momento, que foi o momento do parto, porque tive algumas técnicas de indução que eu acho que contribuíram para que meu parto fosse exatamente nesse dia, com 40 semanas e 2 dias. E aí eu vou contar também durante o parto como foi e também minutos ou horas depois do parto, para vocês entenderem. Quando a gente passa ali, principalmente das 38 semanas, a gente começa a ficar muito ansiosa, principalmente por conta dos riscos. E eu já estava com 40 semanas e 2 dias, então eu estava extremamente ansiosa. Só que, né, no dia exatamente do parto, que eu estava com 40 semanas e 2 dias, eu acordei assim em paz. Foi o único dia, assim, de cerca de 3 semanas que eu acordei em paz, de bem com a vida. É tanto que se vocês forem ver no meu Instagram, eu queria até um destaque com o nome Dia do Nascimento de Sara, acredito que esteja assim, preparativos. E aí eu faço até uma reflexão nesse dia sobre a beleza das pequenas coisas, eu tava vendo até recentemente isso. E aí eu faço uma reflexão, em seguida eu vou e tomo um chá que o médico, meu obstetra, passou para induzir o parto. Eu não vou recomendar o chá aqui porque eu acho que tem que ser recomendado por um médico, mas eu posso colocar os ingredientes dele e aí vocês veem com seus médicos se vocês querem tomar, se vocês podem tomar. O nome do chá acho que é chá de Naole. E aí pronto, meio-dia eu fiz o chá e tomei meio litro do chá. Em seguida, quando eu tomei o chá, eu já fui pra rua fazer uma caminhada e eu postei também um stories falando que naquele dia eu não ia parar. Eu coloquei assim, hoje eu não vou parar. E foi dito e feito. Chegando em casa, ainda fui fazer exercícios, fiz vários agachamentos, fiz um montão de agachamento. E até então não tava sentindo dor nenhuma, não tava sentindo nada, nenhuma contração. Fiquei naquela coisa, né? Não acredito que não vai ser hoje de novo. Aí eu fui relaxar, né? Já tinha tomado 1 litro de chá. E aí fui assistir com o Lucas, tava rolando o jogo do Vasco com algum outro time. Aí a gente ficou assistindo, terminando de assistir esse jogo para começar a assistir um stand-up de Whindersson Nunes. Aquele que é Isso Não É Um Culto, acho que é assim o nome. Enquanto tava acontecendo o jogo, eu fui lá e fui tomar mais meio litro de chá. Nisso que eu tomei o meio litro de chá, eu não cheguei na verdade a tomar meio litro, a minha intenção era essa, mas eu tomei só 250 ml, porque eu ia tomar 250 ml alguns minutos depois. E aí peguei 250 ml e tomei. Nisso eu coloquei o stand-up de Whindersson Nunes e já comecei, nesse momento, a sentir umas dores estranhas. Comecei a sentir umas dores na lombar, como dizem já, que é de praxe. No dia do trabalho de parto, a gente começa com uma dor na lombar, que se estende, né, aqui pra barriga. Só o que aconteceu? Eu achava que a dor que eu ia sentir no dia do parto, no início do trabalho de parto, era sim a dor na lombar, porque eu já sabia que sentia, mas eu achava que eu sentiria uma dor lá na pelve, lá embaixo mesmo, como eu já vinha sentindo nas contrações de treinamento. Nas contrações de treinamento eu sempre sentia lá embaixo, como se o bebê estivesse empurrando a barriga e estivesse dilatando. Era o que passava na minha cabeça. E aí eu achava o seguinte, no dia do trabalho de parto, eu vou sentir essa mesma dor, só que muito mais forte. E aí a dor que eu senti não tinha nada a ver, simplesmente nada a ver com as dores de contrações que eu estava sentindo. Então pra mim era muito estranho, eu comecei a sentir uma dor no lombar e eu não conseguia ficar deitada e não associei imediatamente e por horas seguintes também, não associei ao trabalho de parto. E principalmente em relação à dor na lombar, porque eu já estava sentindo dor na lombar há muito tempo, por conta do barrigão. Então, assim, eu fiquei achando que eu estava incomodada com uma dor na lombar qualquer, como eu tive durante a gestação inteira. Aí fiquei com a dor na lombar e falando pra moça, minha lombar tá doendo muito, vixe, não consigo nem ficar deitada, não consigo nem sentar. E essa dor na lombar se estendeu para a virilha, aqui dos lados, né? E aí o que foi muito estranho, aí se tornou mais estranho ainda. E eu comecei a ficar com muita dor na virilha, muita dor na lombar, e ficava em pé, ficava sentada. E deitei até pra ver se eu conseguia dormir, repara a loucura. Aí deitei, não conseguia ficar deitada, não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada. Cerca de minutos depois, eu comecei a sentir uma dor na barriga toda. Uma dor que era, assim, tudo isso aqui doía, era como se fosse contraindo, e realmente contrações, né? As contrações agora eram na barriga. Eu senti isso aqui contraindo, os meus músculos contraindo, como se estivesse contraindo toda essa região abdominal. Nesse momento eu fiquei louca, mas eu não fiquei louca achando que eu estava em trabalho de parto. Eu fiquei louca por outro motivo, que vocês não vão imaginar. Foi uma resenha. Eu comecei a achar que eu tinha tido um efeito reverso em relação ao chá, e o chá estava me fazendo mal.
Porque a dor que eu senti era muito semelhante à dor de uma infecção estomacal, uma infecção intestinal. E eu comecei a achar, de fato, que eu estava com infecção intestinal. Ai, meu Deus, vocês não mal podem esperar, porque eu vou contar. Aí eu com essa dor, eu falei, moça, não tem alguma coisa estranha comigo, eu não tô normal. E eu falei assim pra ele, eu sei que eu não estou em trabalho de parto, mas tem alguma coisa estranha comigo, eu acho melhor a gente ir pra maternidade. E a gente já tinha ido 2 vezes pra maternidade, né? Então essa já era a 3ª vez. Nos organizamos e tal, o mozão nem ficou assim ansioso, que era hoje o nascimento do bebê, porque eu tava daquele jeito. Eu disse, não, isso não é trabalho de parto, isso aqui é o chá me fez mal, alguma coisa me fez mal, eu tô com medo do bebê estar em sofrimento fetal. Olha a loucura da minha cabeça. Eu estou com medo do bebê estar em sofrimento fetal e eu preciso fazer uma cirurgia de urgência, uma cesárea de urgência, então eu quero ir logo pra maternidade pra ver isso. Chegamos na maternidade, tinha uma moça grávida também, com barrigão de 9 meses, provavelmente, e ela já estava em trabalho de parto e ela estava aguardando chamarem ela. Nisso o mozão chegou, eu e o mozão chegamos, na verdade, né? E eu falei bem assim, vá lá, mozão, resolver pra mim que eu tô sentindo muita dor. Mas fale que eu não estou em trabalho de parto. Ai, meu Deus. Aí, mozão foi lá e explicou, né? Olha, ela tá sentindo muita dor, ela tá achando que é uma infecção intestinal, porque é o que eu disse, né? Mas ela não está em trabalho de parto, a gente acha. Pronto, o mozão falou que eu não estava em trabalho de parto, provavelmente. O que aconteceu? Demoraram um tempão pra me atender. E eu lá esperando, mas chegou outra grávida e pra parir, né? Eu falei, não vou ficar enjoando e tal, tô sentindo só uma dor aqui, não é trabalho de parto. E o pessoal passando na frente. Até o momento que eu tava bem assim no espelho, ó. Deixa eu ver a minha cara. Eu não sei se eu vou saber reproduzir a cara, mas eu tava bem assim, ó. Com um olho cheio de lágrimas, uma cara de cachorro triste. E tinha um espelho na minha frente de mozão nesse momento. E eu lembro que o mozão olhou assim pra mim e viu a minha cara de cachorro triste. Aí ele se levantou e foi lá de novo falar pra mulher. Aí falou pra mulher, não tem como adiantar não, porque elas sentiram muita dor e tal. Aí a mulher falou lá alguma coisa que eu não sei o que foi. E eu sei que demorou mais um pouco. E eu cheguei pra mozão, chegou 1 hora, que eu falei assim, eu não aguento mais. Diga lá que eu não aguento mais de dor, que eu tô sem suportar de dor. Ela tem que saber que isso é sério. Aí o mozão foi lá, falou, né, tem como chamar logo a enfermeira pra fazer a triagem. Isso era pra fazer a triagem ainda. E quando o mozão foi falar que eu tava sentindo muita dor, que eu estava sem aguentar, acho que levaram meio que a sério e chamaram a moça da triagem, né, pra ver o que tava acontecendo. E nada, não foi nada muito diferente do que o mozão falou pra recepcionista. Eu também cheguei pra ela e falei que eu estava sentindo dor na minha barriga, mas era como se eu estivesse sentindo uma dor de barriga. E como se eu tivesse tido uma infecção intestinal. E eu falei isso pra todo mundo, minha gente, vocês não tem noção. Todo mundo perguntava, eu dizia, eu acho que eu tenho uma infecção intestinal. É tanto que eu fui conhecida depois, no outro dia, pela menina que tava com infecção intestinal. Aí, pronto. A moça da triagem, o meu parto foi com plantonista, então eu não tava com médico contratado. Eu ia fazer o parto com plantonista daquele dia. Aí a moça me explicou que a plantonista estava realizando uma cesárea e que ela terminaria cerca de 30 minutos. Eu já fiz um cara assim, de quem tipo, meu Deus do céu, não vou aguentar, eu tô preocupada e tal. Aí ela me direcionou pra uma sala, a sala que a plantonista ia me atender, porque eu já fui lá 2 vezes, então eu sabia qual era a sala. Só que aí tinha uma médica lá, que eu acho que ela também era plantonista, mas ela não estava de plantão esse dia. Mas como ela ia realizar o parto de uma menina que chegou primeiro que eu e ela estava com pouca dilatação, ela passou lá pra me ver. Nisso que ela passou lá pra me ver, ela perguntou o que é que eu estava sentindo e mais uma vez eu disse que eu estava sentindo, como eu disse a todo mundo. Eu tô sentindo uma dor muito forte na minha barriga, é um sintoma muito parecido quando eu tive um problema no estômago, tá parecendo uma infecção intestinal, eu tomei um chá e acho que me fez mal. A mesma ladainha. Aí ela olhou assim pra mim, depois que eu falei todos os sintomas, né? Ela falou bem assim, isso é sintoma de trabalho de parto. Eu acho que você está em trabalho de parto. Vai lá tirar sua roupa e a gente vai fazer o exame de toque. Fui eu pro banheiro, tirar a roupa e tal, e eu não tava crendo ainda que eu tava em trabalho de parto, porque eu já tinha passado 2 vezes por essas coisas, né? E a dor era muito estranha pra mim, do que eu imaginava que era. Aí certo, deitei na maca e ela fez o exame de toque. E adivinha, eu estava em trabalho de parto. Não era infecção intestinal. Eu tava já com 4 centímetros de dilatação, o que foi muito bom, porque eu ainda aguentei passar por esses 4 centímetros aí sem escândalo, né? Sem dor, que eu achei que eu ia morrer quando eu começasse a sentir a dor do trabalho de parto. Como eu já estava com 4 centímetros, eu já fui direcionada para outra sala pra ficar aguardando, dilatar mais, tomar banho com chuveiro quente. Fica lá, né? Todo o procedimento comum de quando a pessoa vai parir normal. E meu sonho era ter parto normal, então eu fui assim,
centrada de que ia ser aquilo, não tinha conversa, só se tivesse alguma complicação e eu precisasse fazer a cirurgia, a cesárea, mas fora isso, por questões de dor, eu acredito que eu não ia ceder, porque eu tive sempre muito fixa essa ideia de que eu queria muito parto normal. Não era bem fixa a ideia, na verdade. Eu sempre entreguei nas mãos de Deus, né? Seja o que Deus quiser. Mas se for pra mim escolher, eu escolho o parto normal. Então fixa nesse sentido, de escolha. Se fosse o caso de precisar fazer a cesárea, né? Eu já tinha entregado nas mãos de Deus, que desse tudo certo. Então pronto. Seguindo, fomos para a sala, para essa outra sala, que era para esperar que evoluísse essa dilatação. Chegando nessa sala, toda feliz e tal, animada, na hora que ela disse que eu tava no trabalho de parto, ali pra mozão, com um sorriso, batendo aqui, e mozão feliz, e a gente, o casal mais feliz que tinha na maternidade, todo mundo com cara de triste, sofrendo, e eu lá saltitando, passei um batonzinho, fui pro chuveiro, mandou ficar no chuveiro cerca de 40 minutos a 1 hora, pra ver se dilatava mais, e pra amenizar as dores, porque o chuveiro quente realmente, tá aí uma dica. Chuveiro quente, água quente, ameniza realmente a dor. E agora eu entendo especificamente porque as pessoas fazem aqueles partos, né, em banheira de água morna. Realmente ajuda muito na dor, foi uma coisa que aliviou demais a minha dor, foi tomar muito banho de água quente. Aí fiquei lá cerca de 1 hora. Nisso, antes de eu ir pra lá, um pouquinho antes de eu ir pra lá, eu senti um pouco de contrações ainda na maca. Mas eram contrações que não eram tão intensas e elas eram mais espaçadas. Então eu tava aguentando bem. Inclusive filmei, gravei um videozinho, vou botar aqui no final. Coloquei a câmera ali, gravei um videozinho com o mozão. E ele ia fazendo massagem em mim, a gente ia conversando. Eu ainda fiz oração, eu rezei uma parte do texto. Tava tranquila até então. Depois fui pro chuveiro. Nisso que eu fui no chuveiro, as contrações foram aumentando. E eu fui sentindo, claro, que tava amenizando com água quente, mas estavam ficando mais fortes e mais curtas. Uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito, eu acho que se eu não fizesse isso, eu não sei se eu conseguiria ter da forma como eu tive, assim, um parto tranquilo, que foi fazer orações o tempo todo. Eu orava, orações e a questão da respiração também, respirar muito e respirar corretamente. Eu já fazia pilates, então eu tinha já exercitado essa questão da respiração, inspirar, expirar no momento da dor, contar, eu ficava contando. Às vezes eu contava, às vezes eu orava. Então, o tempo todo debaixo do chuveiro eu fazia isso. Era meu ritual do início do parto ao fim do parto. Era fazer orações, respirar profundamente, com calma e contar. Algumas vezes eu contava 1, 2, tipo... Aí depois 2, beber água rapidinho, tô morrendo de sede. Essas blanquinhas e eu escolhi logo isso pra sair aqui. Isso aí é fórmula exata, fazendo propaganda. E eu tô que nem aquele povo que faz reunião e tá toda arrumada a parte de cima e a parte de baixo com, né, com calça leg. É por isso que tem isso. Pronto, aí foi isso que eu fazia, era esse o meu ritual. A cada contração que vinha, ou eu estava rezando, o Pai Nosso, que estás no céu, mentalmente, ao mesmo tempo que eu inspirava e expirava. Inspirava e expirava muito calmamente. Passada 1 hora, eu voltei lá, né, vesti minha roupinha, enxuguei e tal. Voltei para a próxima maca e a médica veio me ver para ver como é que eu tinha me saído, né, como se ele tinha avançado, a dilatação, como é que estava ocorrendo, né, as coisas. Aí ela fez de novo o exame de toque, que inclusive eu digo pra vocês, me fizeram muito medo em relação ao exame de toque. Eu tinha muito medo, assim, todo mundo falava, exame de toque é horrível, é uma dor absurda, e eu fui com medo do exame de toque. A primeira vez que me fizeram o exame de toque, eu já fiquei assim, ó, super tensa, travando tudo, com medo, porque sempre me disseram que doía muito. E eu confesso pra vocês, eu não sei se é uma questão de sensibilidade de cada pessoa, mas eu não senti muita dor não, assim, no exame de toque. Eu fui sentir mais dor quando eu já estava com 9 centímetros de dilatação. Até 6 eu aguentei tranquilamente. Aí que chega a parte dos 6 centímetros, porque ela foi fazer o exame de toque nesse momento e eu estava com 6 centímetros de dilatação. Ou seja, eu consegui evoluir de 4 para 6 centímetros em questão de 1 hora, o que foi muito bom. Inclusive ela falou, nossa, que bom que evoluiu muito rápido. Se Deus quiser, vai continuar assim, e foi o que aconteceu. Quando eu cheguei em 6 centímetros de dilatação, já me mudaram para uma outra sala, para eu ficar sozinha, eu, Lucas e só uma enfermeira. Fomos para outra sala, e eu tava caminhando ainda tranquilamente, só que aí o negócio apertou. Na hora que eu cheguei nessa outra sala, já com 6 centímetros, eu tava muito mal. Eu tava com era uma dor, mas era uma dor que, assim, eu acho que ninguém consegue explicar a dor do que é o trabalho de parto, a não ser que você passe.
Porque é uma dor inexplicável, é uma dor que a gente nunca sente na vida, é uma dor totalmente estranha, é uma dor que dói tudo isso aqui, ó. Essa região aqui, daqui pra baixo, assim, não na perna, né? Daqui pra região da nossa virilha mesmo, dói tudo, contrai tudo, aperta, assim, de repente chega a dar um calafrio, assim, você se treme, assim, sabe? De dor. Aí pronto, já tava com 6 centímetros, então estava doendo muito, já tava assim, muito exausta na questão mental, assim, de dor e tal. Em que foi que eu me apeguei e o que foi que fez eu ter um parto mais tranquilo? Eu continuo aquele papo, né? Que fez eu evoluir do 4 ao 6, que eu aceitei de forma tranquila, que eu prossegui com o parto de forma tranquila. Foi a mesma coisa que chegou, que eu fiz quando minha dilatação tava de 6 até 9. Só que eu me apeguei a uma frase, de repente veio na minha mente, que era o seguinte, não doidice, mas foi uma coisa que me ajudou. Eu pensava o seguinte, meu Deus, né, meu Jesus, passou por sofrimento muito pior na cruz, então eu vou superar isso. Eu não sei de onde foi que eu tirei isso, certo? Mas na hora, esse pensamento, essa frase veio à minha mente e foi uma coisa que conseguiu me tranquilizar. Era uma coisa que eu pensava todo momento, de 6 de dilatação até 9, era isso que eu repetia na minha cabeça o tempo todo, assim que vinha a contração. Então era o seguinte que eu fazia. A contração tava bem menos espaçada agora, ela tava bem menos curta. Eu acho que eu sentia a questão de 15 segundos de dor, eu não sei dizer exatamente, eu tava tão assim, mas eu vou chutar aí mais ou menos como era na minha cabeça no tempo. Eu sentia 15 centímetros de dor e 15 centímetros descansando, pra vir uma outra dor. Então, nesse momento que eu estava sentindo a dor, na mesma hora que vinha a dor, eu pensava exatamente isso. Meu Jesus passou por sofrimento muito pior na cruz, eu vou superar, eu vou conseguir. E eu abri a minha mão. Nisso que eu abri a minha mão pra sentir como se fosse Jesus segurando a minha mão. Só que aí quem segurava a minha mão era o mozão, porque ele entendia que era ele que era pra segurar. E claro que foi ótimo que ele segurou, né? Foi um apoio. Mas eu não tinha nem forças. É tanto que tem um vídeo que o mozão grava meu, ele segurando a minha mão, que eu não tinha força pra fechar, ele não tem força pra fazer nada. Eu não tinha força pra fechar, eu tipo segurava, mas não tinha força pra apertar. Eu não entendo, inclusive, como é que algumas pessoas passam pelo parto normal e conseguem gritar. Eu acho que isso é pior, gente. É assim, a minha experiência, eu tentei colocar pra fora gritando, eu achei horrível. Eu achei que foi muito melhor pra mim me concentrar, calma, respirar e expirar, tanto que em momento nenhum eu gritei. Só nessa vez que eu testei, fui pra testar, tipo, na hora da dor, né, aquele grito que a gente dá pra ver se libera. Pra mim foi horrível, pra mim eu sentia mais dor ainda. Então eu segui de... Pode entrar. Bob, Sarinha apareceu aqui. Não sei se ela vai deixar eu terminar agora. E foi assim que nasceu esse bebê. Eu acho que eu vou dar a mama a ela e já eu volto pra terminar o vídeo. Voltei. Agora a Sara fica aqui me acompanhando. Qualquer coisa aí vou ter que sair novamente. Mas vamos ver se dá tempo. E de onde eu parei, né? Então eu segui do início do meu trabalho de parto até o final, sem gritar. Exceto por esse momento que eu falei que eu fiz pra testar. Mas era o tempo todo eu extremamente calma, entre aspas, né? Externamente. E só assim, a única coisa que eu fazia assim... Era esse som, o máximo que eu fazia. Então isso acabou me prejudicando um pouco, porque quando eu falei pra enfermeira que estava na sala que eu estava morrendo de dor, pareceu que ela não me levou muito a sério. Porque enquanto nas outras salas estava todo mundo, o mundo se acabando, eu estava lá. Aí teve uma hora que o moço chegou pra mim e falou assim, se você não gritar, se você não chorar, ela não vai vir nunca, porque ela vai achar que você não tá passando muita dor, se você não tá dilatando. Aí foi na hora assim que eu comecei a fazer um pouco de barulho também, né, tipo, tentava fazer um pouco mais alto, mas assim, pra mim era muito pior fazer mais alto. Então eu fiquei insistindo em dizer pra ela, chame, pelo amor de Deus, América, porque eu estou morrendo de dor. Aí teve uma hora, gente, esse momento para tudo, que esse momento foi, assim, alucinante, foi uma doideira. Foi, assim, um negócio muito louco. Que foi que eu estava com sede e eu queria muito beber água. E quando eu quero beber água, por isso que você sempre vê eu com um copo na hora de dormir, porque minha garganta fica seca e eu tenho que beber um gole de água pelo menos, senão eu morro. Minha cabeça, né? E aí, eu estava nesse momento com a garganta muito seca, porque eu não tinha bebido água ainda da hora do início do trabalho de parto, da hora que começou o trabalho de parto.
Aí eu cheguei pra ela e falei assim, tem como pegar água pra mim que eu tô com muita sede? Aí ela falou o seguinte, momentos de terror. Ela chegou pra mim e falou, você não pode beber água agora, porque a médica tem que vir te avaliar pra ver se vai ser necessário você fazer uma cesárea. Porque se você for fazer cesárea, você não vai poder beber água. Pronto. Meu mundo caiu naquele momento. Porque eu pensei o seguinte, se ela vier e eu precisar fazer cesárea com a garganta seca do jeito que eu tô, não vou aguentar. Eu vou morrer naquela maca. Primeiro, não queria fazer cesárea. Morro de agonia, morro de medo de cirurgia. Não queria fazer cesárea de jeito nenhum. Ia fazer cesárea com a garganta seca. Não. Nesse momento, eu comecei a chorar. Pronto, eu não tinha chorado ainda, né? Aí, nesse momento, eu comecei a chorar. Aí, eu falei, pelo amor de Deus, chama a América. Aí, nesse momento, eu queria mesmo que a América viesse. Se a América não viesse logo, eu ia surtar por causa da história da água. Até ainda eu tava seguindo bem. Agora, quando falou que eu não ia beber água, eu fiquei louca. Enlouqueci. A Sara tá soluçando. Vê se passa. Às vezes passa assim naturalmente dela, vamos ver, né? Senão eu vou pegar pra botar no peito de novo. Aí nesse momento que ela falou isso da água, foi que eu falei, chama a América, pelo amor de Deus, comecei a chorar. Nesse momento que eu comecei a chorar, ela foi lá e chamou a América novamente, e a América apareceu em questão de minutos. Nisso que a América apareceu, ela fez o exame de toque novamente. Nessa hora o exame de toque doeu muito. Aí ela disse, você já está com 9 centímetros. Aleluia. E 9 centímetros eu já podia tomar a anestesia, que se chama analgesia peridural, né? E eu já podia ir pra sala de expulsão e tomar analgesia. Pronto, aí pra mim foi o céu e eu podia beber água. Nesse momento que eu pude beber água, vocês não têm noção. Eu não pude beber muita água, porque eu já ia parir, né? Mas eu bebi pelo menos uns 3 dedinhos, o que aliviou a minha garganta inflamada. Nesse momento da sala, que eu saí dessa sala pra ir pra sala da analgesia, que era a mesma sala que eu ia parir, que Sara ia nascer, foi, assim, momento de terror, porque eu tava com uma dor já que eu não aguentava e eu fui sentada. Outra dica que eu dou, passe pela dor do parto em pé, inclinada pra frente, assim, mãos apoiadas na maca ou em qualquer lugar, e você um pouco inclinada pra frente, é a melhor forma de passar pela dor. Minha experiência, é bom vocês testarem pra ver se realmente funciona com vocês, mas sentada é horrível. Sentada, deitada é o fim, porque na hora que vem a dor, você não consegue se mexer. Na hora que vem a dor, você não consegue mais levantar. É a dor tão forte, mas tão forte, que você não consegue fazer mais nada. Você só consegue ficar assim, travada, esperando passar a dor. Então, fiquem logo em pé. Eu fiquei em pé o tempo todo. Nos momentos que eu sentei, que foi esse, que fui transferida de uma sala pra outra, que veio a dor, eu achei que eu ia morrer. Assim, eu fui extremamente ansiosa, agoniada, querendo chorar, mas eu nem conseguia chorar mais de tanta dor. Cheguei lá, eu perguntei logo, meu Deus do céu, me diga quanto tempo é que faz que essa anestesia faz efeito no organismo, porque eu tô sem aguentar, eu tô morrendo, eu não suporto mais sentir dor. E isso aí, deixa eu contar aqui, de 6 centímetros de dilatação para 9 centímetros de dilatação, foi cerca de 4 horas de dor, porque eu cheguei no hospital, que eu não contei isso aqui, né? Eu cheguei no hospital, era 11 horas da noite, então eu demorei pra ser atendida, né, uns 40 minutos. Aí 12 horas eu fui pra essa sala com 4 centímetros, aí 1 hora da manhã eu tava com 6 centímetros, então de 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5, isso mesmo, até 5 da manhã, aí foi 4 horas pra chegar na nova dilatação, que foi a hora que eu fui pra sala pra Sara nascer. Aí ele me deu a anestesia, ele perguntou nesse momento, na verdade, né? Ele perguntou o seguinte, você tem certeza que você quer fazer parto normal? Porque a anestesia, acredito que seja diferente. Eu não cheguei a ver a anestesia do trabalho de parto, da cesárea, mas eu sei que é diferente. Na verdade, eu acho não, eu sei que é diferente. E aí eu falei, tenho certeza absoluta, pode dar essa analgesia aí. Aí ele deu, minha gente, é o céu, vocês não têm noção do quanto essa anestesia é boa. Na hora que ele dá, eu acho que cerca de 1 minuto depois, a gente não sente mais nada. Sabe o que é nada? Que até a contração, ele tinha que vir me dizer, ele teve que vir me ensinar umas 3 vezes pra me dizer que eu tava tendo a contração, porque eu não sentia nada. Então eu não sabia o momento de fazer a força pra Sara sair, porque eu não tava sentindo nada. Eu tinha que fazer a força justamente no momento que a contração vinha. E aí ele veio explicar, me topava, vai topa aqui a mão, pra você ver onde é, que você vai sentir contraindo pra ser o momento que você vai fazer a força. E aí ele fez uma, me ensinou 2 e eu não conseguia sentir, assim, especificamente, eu acho que cansaço e tal, né? Aí na terceira vez, botando a mão na minha barriga, eu consegui perceber quando a minha barriga tava enrijecendo pra poder fazer a força de expulsão. Mas pra vocês terem noção de como a anestesia é boa, que eu não sentia nada. Eu vou tentar fazer o soluço dela parar. Mas, gente, mãe é assim, viu? Você que tá assistindo é gestante ou já é mãe, então vocês me entendem. Que a gente tem que parar várias vezes, a gente não consegue fazer nada sem interrupções e tá tudo certo. Eu vou acalmar aqui o soluço dela e já volto.
Pronto, deixei ela lá com o pai agora pra terminar aqui. Então, essa analgesia, para quem tiver dúvida, não pense duas vezes. Tome, eu indico a qualquer pessoa. Para mim foi o céu na hora que eu tomei. Eu sabia que era boa, mas eu não imaginava que era assim não dá para sentir nada. É tanto que ela só permitiu que eu tomasse, que eu me utilizasse da analgesia quando eu tivesse já com 9 centímetros, justamente para não atrapalhar a evolução do trabalho de parto. Porque se eu tomasse antes, eu não ia saber a hora das contrações, então ela disse que ia retardar o trabalho de parto. Então, quando chega a 9 centímetros, a gente pode tomar. E aí? Tomei analgesia, eu fiquei igual um papagaio. Mas eu conversava com todo mundo, com o anestesista, com a enfermeira, com a médica, e tagarelar, falar com o mozão. Eu sei que quando o mozão chegou na sala, eu tava uma tagarela. Cheguei, ele nem me reconheceu, porque eu saí, ele me deixou lá na sala da analgesia, ele não pôde entrar comigo. Eu me acabando, morrendo, estatelada assim, com a cara pior do mundo. Na hora que ele volta, tá eu, kkk, rindo com todo mundo, fazendo palhaçada, fazendo piada, fazendo graça, porque eu sou tagarela mesmo. E aí foi super tranquilo, demorou 50 minutos do momento que eu cheguei nessa sala, tomei a analgesia e que Sara realmente saiu. Foi bem rápido, eu fiz aí umas 6 forças, assim, né? 6 forças entre aspas, né? 6 contrações seguidas de cada contração, as expulsões, né? As forças pra expulsar. Lá pra 6ª, 7ª, ela saiu. E aí, pronto, nasceu. Foi maravilhoso, meu Deus do céu, sentimento. Eu não sei como é o sentimento da cesárea, porque eu não sei como a pessoa tá mentalmente, psicologicamente, se a anestesia da cesárea mexe com essa questão de você ficar um pouco mais dopada, que eu já vi relatos desse tipo, mas o parto normal você não fica com esse sentimento de você estar dopada e tal, então é um sentimento assim incrível, quando o bebê sai e colocam aqui no nosso colo. Colocar aqui no meu peito, em cima do meu peito, tipo, olhar pro mozão, ele olhava pra mim, a gente olhava pra ela e a gente se acabava de chorar. Eu queria muito ter um vídeo desse momento, mas não é permitido filmar, né? Então foi, assim, um momento mais feliz da minha vida, eu posso dizer. Eu não vou dizer que o dia foi o dia mais feliz, o dia por completo, porque foi um dia muito doloroso, né? Mas o momento do nascimento, sim, foi o momento mais feliz da minha vida. E foi muito emocionante. Pronto, então ali, né, quando o bebê tá aqui, aí a médica vai seguindo, vai fazendo o que tem pra fazer, né? Outra coisa que eu fiquei muito preocupada, que eu tinha visto alguns partos normais, e as pessoas falavam assim, que é depois, pra expulsar a placenta, é um outro parto, que dói e tal. Gente, eu não senti nada. Eu não senti nada dela saindo, eu não senti nada da placenta saindo, que a placenta realmente sai depois. A minha bolsa estourou, inclusive, esqueci de contar. Estourou um pouco antes dela sair, a minha bolsa. Na verdade, um pouco antes dela sair, não. Assim que eu tomei a analgesia, a médica veio me ver e a minha bolsa estourou. Quando ela topou lá dentro, a bolsa estourou. A bolsa estourou, não doeu nada. Sara saiu, não deu nada. A placenta saiu, não deu nada. Ela aplicou ponto, deu ponto em mim, porque eu tive laceração, não doeu nada, não senti nada. No momento da laceração e no momento que ela sai também eu só sinto, tipo, na hora que ela sai, alguma coisa escorregando, né? E no momento do ponto, alguém mexendo, só isso. Ou depois que ela nasce, levam ela, né, pra esse outro local, pra pesar, etc, fazer os procedimentos comuns. O nosso acompanhante também sai pra médica terminar ali de dar os pontos e etc. Então, isso demorou, a questão dos pontos, demorou cerca de, acho que 20 minutos. Aí depois me transferiram para uma outra sala para eu ficar em observação e eu tive que ficar 1 hora nessa sala. Mas eu conversei mais que a preta do leite, que eu não sei se vocês conhecem a expressão, mas a expressão conhecida aqui, a preta do leite, é a pessoa que conversa muito. E aí eu conversei, mas eu conversava, que eu não parava a boca não. Tinha gente já assim do meu lado olhando pra mim, tipo, meu Deus do céu, essa menina não para de falar. Eu acho que a ansiedade misturada com o fato de eu já ser, assim, tagarela, e a ansiedade, assim, me tomava conta, porque eu queria sair dali e ver logo o bebê, né? E ver minha família, e ver Lucas. Então eu tava ali só assim, aí, com o olho aberto, e todo mundo chegava e conversava, e perguntava, e não sei o que, elogiava o povo, e conversei virando na bexiga. Eu sei que teve um momento que a enfermeira chegou pra mim, já, na hora que eu tava saindo, e falou: mocinha, você tá conversando demais pra quem pariu agora, viu? Comigo. Aí ela falou que eu poderia ficar com gás, né? Mas eu conversei muito. Conversei com minha família quando foram me visitar no mesmo dia. E eu não tive nada de gases, graças a Deus. Eu fiquei depois até com medo. Meu Deus, eu conversei muito até ela me alertar de que eu não podia conversar. Eu acho que os gases são mais perigosos pra quem faz cesárea. Eu tive parto normal, conversei. Não sei se era de cada pessoa, mas conversei e não teve nada. Pronto, foi isso. A questão do parto, acho que é isso tudo que eu tinha pra falar. Talvez
eu tenha me passado em alguma coisa, mas eu acho que pode ter sido detalhe. E em relação aos momentos depois do parto também achei tranquilo, achei o parto, a dor não é tranquila, mas como eu passei poucas horas no trabalho de parto, eu passei só 7 horas, eu acho que no total foram 7 horas, foi tranquilo, porque tem gente que passa muito mais horas, então eu achei que foi tranquilo nesse sentido. Eu achei que seria pior, achei que poderia ficar 20 horas, como tem muitas pessoas que passam, então pra mim foi muito bom nesse sentido. Passou devagar na minha cabeça, naquele momento que eu estava sentindo a dor, mas depois que ela saiu eu percebi o quão rápido tudo tinha acontecido. O fato da expulsão foi super tranquilo, eu imaginei ainda que doía, não dói nada. Os momentos pós-parto também, a questão da laceração que eu tive, que eu tinha medo também de ter laceração, eu tive laceração, então eu ficava com medo de fazer xixi e tal, mas também foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, eu fiz xixi normal, senti bem pouquinho ardência. A questão de ficar lá no hospital, que é chata, porque você fica numa maca extremamente desconfortável. Então eu cheguei em casa quebrada de dor em ombro, porque a gente já passa por aqui toda aquela tensão na dor, né? Então eu cheguei com o ombro dolorido, costa, tudo dolorido. Mas a experiência do parto normal pra mim foi incrível. Se eu tivesse 5 filhos, teria 5 filhos de parto normal. O que eu posso dizer a vocês é que eu super recomendo. Se vocês estiverem na dúvida de fazer parto normal, eu nunca fiquei muito na dúvida, porque eu já queria muito parto normal, mas agora, pronto, eu tenho certeza absoluta que todo bebê que eu for ter, que eu não sei quantos Deus vai me dar, né, vai me abençoar, mas todos os bebês que eu tiver, eu vou ter o parto normal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu falar uma coisa. Inclusive, no outro dia, depois que ela nasceu, né, que eu cheguei no hospital um dia, 10 horas, 11 horas, e e ela nasceu no dia seguinte, todo mundo chegava pra mim pra comentar: ah, a menina da infecção intestinal. Minha gente, parece que se espalhou pelo hospital todo. Eu sei que eu fui conhecida como a menina da infecção intestinal. Aí depois a médica foi lá me ver, uma outra médica foi me ver, essa médica foi me ver. O meu obstetra, por coincidência, estava lá fazendo parto no dia, também foi lá me ver. E aí todo mundo falava: ah, tá boa agora da infecção, né? A infecção foi embora, né? A infecção passou. Eu sei que eu fiquei conhecida pela menina que chegou com infecção intestinal. Eu acho que eles ficaram comentando com resenha, né, a loucura que foi, que eu tava na minha cabeça. Mas enfim, é isso. Eu acho que eu não tenho nada pra contar, mas com certeza, depois que eu for editar esse vídeo, eu vou lembrar de algumas coisas, mas qualquer coisa aí depois eu faço parte 2, ou eu comento no meu Instagram se esqueci de alguma coisa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal, eu vou sempre estar trazendo vídeos, assim, vídeos de maternidade, vídeos de relacionamento, eu quero fazer vídeos de viagem também, eu tenho inclusive vários vídeos gravados, só preciso editar, preciso de tempo. E é isso, gente, beijão!